Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora falar sobre o capítulo 4, a grande crise do terceiro século. Bom, lembre-se que eu falei para vocês, principalmente a partir dos anos 160, 180 até o ano 200, os historiadores romanos, citei para vocês Cassudio, que ele falou o seguinte: a partir desse momento, o nosso império deixa de ser um império de ouro e prata e passa a ser um império de ferro e ferrugem, ou seja, o Império Romano vai enfraquecendo com o tempo. E esse terceiro século é um momento assim que alguns historiadores até falam, era para o Império Romano ter caído aqui. Mas vão surgir dois homens que são Diocleciano e Constantino, apesar de Constantino ser um herege, como nós veremos mais à frente, ter se mantido como sumo sacerdote pagão até a sua morte, mas como general, ele foi um grande general e depois, como imperador, ele foi também um grande imperador, foi realmente um grande conquistador, ok? Tanto que ele vai fundar a Nova Roma, que vai ficar conhecida como Constantinopla, que os bárbaros não vão conseguir destruir essa cidade, né? Roma vai ser destruída, mas Constantinopla vai resistir ainda por cerca de 1000 anos, tá bom? Então essa grave crise, essa grande crise do terceiro século, infelizmente ele vai gerar uma perseguição ainda maior aos cristãos. O comentário diz: este período se estende do ano 235 até o ano 284. Foi um período marcado por grandes derrotas do exército romano para os persas e para os bárbaros chamados godos. Ou seja, os adversários estavam vendo que o Império Romano estava enfraquecendo. Financeiramente ele estava em crise, e uma das razões nós até sabemos, vou contar para vocês o porquê da crise financeira do Império Romano. Diz a história que a moeda romana, ela tinha ali em peso o valor real em ouro ou prata. E alguns imperadores romanos, eles começaram a fazer uma falcatrua. Então, uma moeda de ouro, eles misturavam algum metal não precioso. Então, o leigo que pegava aquela moeda, ele não conseguia distinguir que aquela era uma moeda de ouro misturado. Até que alguns negociantes, principalmente que trabalhavam sempre com ouro, eles começaram a perceber e começaram a rejeitar determinadas moedas. E diz que isso gerou uma inflação no Império, porque a moeda começou a diminuir, aquela desconfiança no Império, então eles já começaram a ter uma crise financeira. O exército estava exigindo um valor altíssimo para eles se manterem nas guerras, porque os adversários estavam cada dia mais difíceis, ok? E junto com isso virá a peste. Então, junto com isso virá a peste. Então, crise financeiras, derrotas, peste. Então, o Império está enfraquecendo. E ele está sendo atacado por dois lados. Os bárbaros, a tribo dos godos, era uma tribo bem desenvolvida. Junto com os vândalos, eles vão acabar destruindo o Império Romano do Ocidente, que tinha sede em Roma, né? E os persas também, que eram um império considerável, eles vão aumentar os seus ataques aos exércitos romanos. E vão conseguir, nós veremos mais à frente, até capturar imperadores. Neste período, o Império foi governado por 18 imperadores. Então vocês vejam, num período de 235 a 284, né, menos de 50 anos, você tem 18 imperadores. Por quê? Os imperadores eles estão se matando. Nós vimos um imperador Heliogábalo, né, ele já era de uma família que vinha matando e outros sendo mortos. Caracalla foi morto, né? O próprio Heliogábalo também vai ser morto. Aí os imperadores que vão surgindo, surge um outro general com um exército maior, eles entram em guerra, o exército está se enfraquecendo, tá bom?
e os adversários estão se fortalecendo. O comentário prossegue. Este período de crise também será marcado pela peste de Cipriano, assim chamada por ter sido descrita pelo bispo Cipriano. Ela acontece entre os anos 240 e 270 e matava cerca de 5.000 romanos por dia. Entre os mortos estará um imperador chamado Cláudio II, que ele morre também da peste. Alguns imperadores buscavam um bode expiatório para a peste e acusam os cristãos, ok? Ou seja, então vai ser um período que vai a crise aumentar, e nesse período os cristãos eles vão sofrer ainda mais a perseguição. Então imagine o que significava no tempo antigo uma peste que ela dura 30 anos, matando 5.000 romanos por dia. Diz a história que não tinha como sepultar as pessoas, era comum você andando pela cidade e você encontrar cadáveres, ossadas. E no dia seguinte eram mais 5.000 mortos. Até hoje não se tem certeza que peste seria essa. Até hoje não se tem certeza, alguns dizem que seria malária, mas a história não comprovou. Nesse período você não tinha como fazer um exame de sangue e ver o que havia no sangue das pessoas, como nos dias de hoje nós podemos fazer, tá ok? Então todo esse período vai ser um período em que a situação do cristianismo vai piorar em termos de perseguição, né? Ou seja, vai aumentar o número de cristãos mortos, vai aumentar o número de cristãos fugindo para as montanhas, fugindo para o cemitério, porque a perseguição vai aumentar. Essa família de sacerdotes de Baal, em especial esse Heliogábalo, ele voltou com aquela prática antiga de Domiciano de enviar um exército para perseguir os cristãos. Nós temos que orar pela igreja nesses últimos dias, irmãos. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de um pastor, que eu não vou nem citar o nome, mas aqui no Brasil, que ele grava mensagens falando contra o atual governo, falando contra ministros do STF, e nós sabemos que o mundo, eles nos odeiam, irmãos. Eles não estão nos matando hoje porque a legislação da humanidade, tá bom, rompeu com essa perseguição. Desde a Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, que foi estabelecido que ninguém poderá ser molestado por sua fé. Mas o mundo está sendo preparado para o anticristo. E se surgir uma oportunidade de perseguir os cristãos, eles vão perseguir os cristãos. Então o bom é que a igreja cristã, ela esteja como a igreja anabatista. Olha, individualmente eu tenho minha posição política, mas como igreja eu não tenho posição política. A igreja de Jesus, ela está aqui para pregar contra as heresias, pregar que Jesus salva, cura e liberta, mas a igreja de Jesus, ela não deve organizar partido, ela não deve ter um partido. E isso está acontecendo entre nós, ok? Então é uma questão para nós vigiarmos, orarmos. E ainda tem um outro ponto. As igrejas evangélicas têm elogiado muito um candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que ele é evangélico, mas vai pesquisar na história. Até quando ele esteve no Brasil, ele trouxe junto com ele os pastores da Ku Klux Klan, que é um grupo satanista, mas que se diz evangélico, que se diz batista. Ele, na verdade, é ligado a esses supremacistas raciais. Esse é um tema que eu coloco, poderá gerar perseguição para a igreja. Porque eles vão dizer, olha aí o que os evangélicos defendem. Eu já vi textos católicos criticando, chamando de protestantes, né? Olha o que as igrejas protestantes defendem. Os católicos fizeram muito pior do que isso na história. Eles matavam as outras igrejas, acusando eles de bruxaria e outros pontos. Mas, se nós nos colocarmos do lado dessas pessoas, nós seremos perseguidos. E aí a justiça vai ter, mesmo essa justiça injusta,
vai ter uma razão para nos perseguir. Tá bom?